Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Encerramos a nossa série, o temor do Senhor, a chave do tesouro. E Deus tem colocado esta palavra no meu coração sobre ativação profética. E eu creio que Deus quer fazer algo tão lindo e tão maravilhoso. E Ele faz através das nossas vidas. Toda a realização de Deus, intervenção de Deus na terra agora acontece através do homem. Antes da criação, tudo foi feito por Deus. Tudo foi estabelecido por Ele. Mas depois da criação, Deus deu autoridade ao homem. E Deus, a Bíblia diz que Ele não faz nada na terra sem que antes Ele comunique aos seus servos, os profetas. E nós somos os instrumentos, os canais de Deus para a manifestação da glória dEle e do poder dEle sobre a terra. E é sobre isso que nós vamos começar uma jornada, eu creio, hoje, vamos um pouquinho mais, na próxima semana e na outra semana, e aí eu já não sei quanto tempo, mas pela graça de Deus, nós vamos avançar. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pense a respeito disso, o poder criativo da palavra. O poder criativo da palavra. E nós vamos falar a respeito da ativação profética para que os milagres aconteçam, para que os milagres se manifestem. A substância que gera fé, é a palavra de Deus. A substância que gera fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Eu estava ali pensando um pouquinho a respeito de substância. Um pão se faz com algumas substâncias, e dentre as substâncias para se fazer um pão, temos o trigo, o fermento, a água. São substâncias para produzir algo. Atende. A substância que ativa a nossa fé é a palavra de Deus. E a substância para que o milagre aconteça é a junção da fé com a liberação da palavra. A fé sem as obras, a fé sem a palavra se torna o quê? Inoperante. Eu creio que o Espírito de Deus está colocando chaves poderosas de despertamento, e nesta ativação profética muitos milagres vão se manifestar. Atente para isso. Permita que o Espírito Santo de Deus, pelo despertamento da fé e ativação da fé que vem pela palavra, você tomando essa substância juntamente com a palavra, você viva o seu milagre e você seja um agente para a manifestação de milagres em toda a terra. Diga ativação profética. Pela fé nós entendemos, a fé ela vem para abrir o nosso entendimento de como as coisas elas acontecem. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se tornou visível veio do invisível. O poder criativo que há o quê? Que há na palavra de Deus. E alguém pode dizer assim: apóstolo, mas é Deus quando Ele fala. Nós temos a essência de Deus em nós. E tudo aquilo que nós falarmos, assim será. Tudo o que você falar, assim será. É preciso que a gente comece a nos mover pela fé, para neutralizar aquilo que é racional. Às vezes nós vamos quebrar a lógica. E a fé, na verdade, ela está acima, não tem explicação. E Deus quer nos levar para esta dimensão. O racional diz assim: olha, se tu podes, faz alguma coisa. Isso é o racional. Se tu podes. O pai do menino, quando ele trouxe aquele menino para que os discípulos expulsassem o demônio, os discípulos não puderam fazer nada, mas quando Jesus chega e diz: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Isso é o racional. Jesus disse: se tu podes, tudo é possível que crê. O racional diz assim: olha, está acontecendo com todo mundo, é inevitável, vai acontecer com você.
Afinal de contas, está todo mundo sendo afetado. Mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Entre a lógica, o que as pessoas dizem, se firme na palavra e libere a palavra, fale a palavra, que essa ativação profética esteja no seu coração. Alguém diz assim: olha, eu estou com medo. Interessante, quando Jairo, ele busca o auxílio em Jesus, que vem a notícia: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Qual foi a palavra que Jesus liberou? Não temas, crê somente. O racional provoca o medo em nós. Se olharmos por aquilo que é racional e lógico, e que contemplamos com os nossos olhos, e sentimos no nosso coração, nós não somos guiados por sentimento. Eu estou sentindo. Lógico que muitas vezes a gente sente alguma coisa, mas tem que neutralizar esses sentimentos em nós, porque senão viveremos o quê? Sempre atormentados. Eu creio que aquilo que é racional, aquilo que é lógico, vai ser neutralizado na minha vida e na sua vida, e nós vamos entrar numa estação, a estação do sobrenatural. Deus está nos levando para uma nova estação, e a estação do sobrenatural. Pela fé entendemos, o nosso entendimento vai sendo aberto, os nossos olhos estão sendo iluminados, a substância que gera fé está sendo liberada sobre nós, que é a palavra de Deus. E agora, com a substância da fé e a palavra, os milagres vão se manifestar. Você será o maior agente de milagres nesses dias, na liberação da palavra. Eles, todos os dias nós recebemos informações e notícias que vêm para nos abater, todos os dias. Se nós não atentarmos e cuidarmos e mantermos firme a nossa confissão, nós vamos sendo como que desestruturados emocionalmente, todos os dias. Todos os dias o diabo quer levar você para o quarto escuro. Todos os dias. Essa é a missão dele, que é roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele vai nos tirar deste quarto escuro. A palavra vai entrar em evidência, e você será o agente para que o milagre de Deus se manifeste na sua vida e na sua casa. Os ambientes onde nós chegarmos vão sendo transformados pela presença de Deus que emana através das nossas vidas. Então, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A substância da fé é a palavra. A substância para o milagre é a fé juntamente com a palavra, e a palavra falada. Vamos ler Gênesis capítulo 1. A palavra, ela tem o poder criativo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Agora eu quero levar você um pouquinho para o Novo Testamento, em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, diz assim: eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, olha isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada do quê? Da água, e no meio da água subsiste. Atente. Os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, era como que o caos. O nosso planeta é constituído de 70% de água, e não havia separação, e Deus disse: haja o quê? Separação, e entrou em evidência a terra, e todas as coisas que foram criadas pela palavra, e subsistem, permanecem no devido lugar, por causa da palavra. Atente para a importância da palavra de Deus, atente para a importância da declaração profética. Vamos observar Gênesis 1:3, eu quero destacar aqui alguns versículos rapidamente, e esta expressão que diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz.
Olha só, e disse Deus, haja luz e houve luz. Quando Deus imaginou, e Ele vai criando todas as coisas, falou, como que vai existir luz? Tem que se construir uma hidrelétrica. Tem que chamar o Tomás Edison para criar a lâmpada. Não, simplesmente Ele disse. Ele falou, haja luz, e houve luz. Percebe? O poder criativo da palavra. No versículo de número 6, diz o texto, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas, que estão debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E o que aconteceu? E assim foi. E assim foi. Versículo 11, e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. Conforme Deus falou, assim foi. Conforme você falar, assim será. Eu me lembro de uma expressão da apóstola Valnice, quando ela volta da África, e ela conta uma história de um líder local que convidou um evangelista. E geralmente milagres acompanham o ministério de um evangelista. Pessoas curadas, pessoas libertas. E na primeira noite daquela cruzada, muitos milagres aconteceram. Muitas pessoas foram libertas. E o pregador local tomou o ânimo e disse, olha, amanhã nós teremos muito mais milagres. Se essa foi a primeira noite e aconteceu o que aconteceu, vocês podem imaginar o que vai acontecer amanhã. Tragam os enfermos, tragam os paralíticos, tragam as pessoas perturbadas, endemoniadas. E quando eles retornam para casa, aquele evangelista disse, olha, eu recebi uma palavra de Deus, eu estou voltando para a minha nação amanhã pela manhã. O pregador ficou assustado e falou assim, não, você não pode fazer isso. Imagina, hoje a quantidade de milagres. Eu disse para que as pessoas trouxessem os enfermos, os paralíticos, os endemoniados, e você vai embora. Ele falou, estou indo, amanhã de manhã. Aí o pastor não dormiu, a noite toda angustiado, orando e buscando, e ele recebeu uma palavra do Espírito, que dizia a ele, as minhas palavras na tua boca têm tanto poder quanto na boca de Jesus. As minhas palavras na tua boca têm tanto poder quanto na boca de Jesus. Queridos, eu creio que o Espírito de Deus, Ele quer ativar algo em nós. Se nós olharmos pelo prisma natural, em termos de nação, é impressionante como estamos sendo bombardeados e aparentemente perdemos a guerra. E algumas pessoas já estão como que cuidando do coração para não serem surpreendidas com mudanças. Nós precisamos da liberação do decreto profético, que o poder de Deus está sendo liberado sobre a nossa nação e não haverá retrocesso. Não haverá retrocesso. Você pode concordar comigo? Não haverá retrocesso na política, não haverá retrocesso de corrupção, de desmando nesta nação. Queridos, precisa de uma boca para profetizar, precisa de uma boca para falar. Muitos cristãos já estão alinhando os seus discursos com o que a mídia está dizendo, e já está havendo uma concordância. Nós precisamos nos levantar para contrariar isso. Você está entendendo? Os mundos foram criados, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E alguém vai dizer, mas é Deus falando. Agora Ele coloca sobre nós a sua essência, para que nós alinhemos a nossa confissão com aquilo que Ele pensa.
e a nossa confissão alinhada com aquilo que Ele pensa, vai ser estabelecido. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem o verbo, nada teria acontecido. O verbo é o quê? O verbo é a palavra. Nada teria existido se não fosse pelo verbo. Apóstolo, o verbo é Cristo, o verbo é Jesus. Sim, ele é o verbo, ele é a palavra. O poder criativo está em mim, está em você. E conforme aquilo que nós vamos declarando e falando, assim vai ser. Não tenha dúvidas, assim será. O que você tem falado em relação à sua casa, o que você tem falado em relação à sua descendência, o que você tem declarado em relação à sua nação, o que você tem declarado em relação à igreja, aos seus discípulos. Somos os mais extraordinários da terra. Olha, eu vi, não é verdade da apóstola, da pastora Égida. Acredite. Imagina se eu pensasse assim: nós somos os mais miseráveis, os mais lascados da face da terra. Como seríamos? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Atente comigo para Provérbios capítulo 18, versículo 19. O poder da vida e da morte está onde? Na sua boca. O poder da vida e da morte. Você pode fazer declarações de bênção ou declarações de maldição. Diz o texto: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você vai declarando, vai tornando vida ou vai tornando morte. Vai liberando bênção, vai liberando maldição. O Espírito de Deus vai trabalhar em nós nesses dias, trazendo discernimento. Seremos ampliados no entendimento para fazermos as nossas declarações proféticas. Nós estaremos sendo ajustados na linguagem do Espírito. Observe comigo Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Diz assim, versículo 1. Olha como o profeta foi levantado e chamado por Deus para profetizar. Diz: filho do homem, profetiza aos montes de Israel. E diz: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Olha como Deus trabalha. Filhos do homem, se volte para os montes e profetize sobre os montes. Parece loucura profetizar sobre os montes. Os montes ouvirão a palavra liberada por você. A nossa cidade está ouvindo as declarações proféticas que estamos liberando sobre esta cidade. Os céus do Brasil estão sendo tomados por declarações proféticas, mas também estão sendo tomados por declarações de morte. Que a nossa declaração profética esteja ali nas regiões celestiais, para fazer cumprir todo o desígnio e propósito do coração de Deus. Olha o que ele diz, versículo 8. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já estás prestes a vir. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. Farei que sejais habitados como dantes, e farei o vosso estado melhor do que os vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Senhor. Olha, profetiza sobre os montes, profetiza sobre a cidade, profetize sobre o seu trabalho, profetize sobre a sua descendência, profetize. No capítulo 37, o profeta ele foi levado a um vale de ossos secos, e o Senhor faz uma pergunta a ele: poderão viver estes ossos? Ele diz: tu sabes. Então Deus diz: então profetiza, então fala aos ossos, ouvi a palavra. Por que Deus não disse? Porque essa é a dinâmica dele.
A partir do momento em que Ele criou o homem, essa é a dinâmica de Deus. Sou eu que falo, é você que fala. Pela fé, os mundos foram criados, o teu mundo está sendo criado pelas palavras que saem da sua boca. O teu mundo está sendo criado, os teus mundos estão sendo criados pelas palavras que você tem falado. E o que você tem falado são palavras de vida ou palavras de morte? Queridos, Deus quer que nós nos movamos nesta dimensão. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17 e 18. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Por pai de nações eu te tenho constituído. A esposa era estéril, ele avançado em dias. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, para que a sua confissão fosse mudada. Imagina, olha como Deus trabalha. Deus mudou o nome para que a confissão fosse mudada. A partir de agora, você não vai se chamar mais Abrão, mas você vai se chamar a partir de agora Abraão. Imagina todas as pessoas vindo a ele, como é o seu nome? É Abraão. O que quer dizer Abraão? Pai de nações. É possível que as pessoas olhassem para ele dizendo assim: olha, esse homem acho que caducou, na idade que ele está, já não está pensando muito bem. E afinal de contas, a esposa dele também é estéril, avançada em idade, já tinha passado o tempo do costume das mulheres. No campo de probabilidade, zero. Mas Deus não está limitado às probabilidades deste mundo. Deus precisa que alguém seja ativado na fé, e ativado na fé, libere palavras e decretos, para que o propósito dele se cumpra. Isso é uma guerra diária, O diabo vem para calar a nossa voz, nos emudecer, ou nos levar a pensar e a falar conforme o sistema deste mundo. Pensa e fala. Mas o Espírito de Deus está ativando a palavra dele no nosso coração, e ativados no nosso coração pela palavra, juntando a substância da fé, que é a palavra, e a declaração profética, o milagre vai acontecer. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Jesus é tão extraordinário, ele é pedagógico, ele vai ensinar os discípulos a respeito deste princípio. Marcos capítulo 11, a partir do versículo de número 12, Jesus, ele ensina os discípulos a produzir algo pela palavra. Diz o texto: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse, olha só, e Jesus falando, tem que falar, e Jesus falando, disse à figueira: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. Observe a última parte do versículo, o que diz aqui: e os seus discípulos ouviram. Ele falou em voz alta. Faça a sua declaração profética em voz alta. Eu estou falando para dentro, apóstolo. Fala, põe para fora o que você quer que aconteça. Mas o que as pessoas vão pensar, não importa o que elas venham a pensar. Abraão, pai de nações, eu creio que aos ouvidos daquelas pessoas que conheciam Abraão, isso era uma loucura. Uma loucura. Eu acredito que nesses dias uma unção de criatividade vai ser derramada sobre a igreja. Novas oportunidades. Algumas portas estão fechando e Deus está abrindo outras maiores ainda. Acredite nisso. Acredite nisso. Eles ouviram. Agora vamos para frente e vamos ver o que vai acontecer a partir do versículo de número 20 até o 23. E eles, passando pela manhã,
viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Observe, no outro dia, pela manhã, quando eles passaram, eles perceberam que a figueira havia o quê? Secado, desde as raízes. 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ó, aconteceu exatamente como você falou. Estavam ali admirados. O próximo. Jesus respondendo, disse-lhes: o que Jesus disse? Tende fé. Tende fé. A substância para a fé é a palavra. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Aquilo que você está ouvindo está gerando em você fé ou incredulidade. Como é importante nós sermos seletivos nesses dias. O que nós temos ouvido? Queridos, é interessante. Nós vivemos num mundo tão agitado que nós muitas vezes não conseguimos parar para ouvir uma mensagem de 30, 40 minutos, que ficamos um pouco perturbados, não é verdade? Quando você recebe uma mensagem, se você já olha o tempo, se for longo, você já deleta. Você já não olha. É estranho. E é impressionante. Nós precisamos fazer uma reformulação em comportamento mental. A fé vem como? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Estou ministrando para vocês hoje. Amanhã de manhã já estarei ouvindo essa palavra que eu estou ministrando hoje. Eu vou ouvindo, colocando no meu carro, eu vou ouvindo a mim mesmo. É uma delícia ouvir a mim mesmo. O próximo. Agora preste atenção. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ei, não há pessoas, Deus não tem seus preferenciais, não são credenciais. Ele é apóstolo, ele é pastor, ele é o mestre, ele é o evangelista, ele é o profeta. Só esse tipo de gente falando acontece. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, tudo, não diz algumas coisas que ele falar, tudo que ele disser, assim será. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, para que você seja completamente curado, curado nas tuas emoções, curado no teu corpo. Se há algum tipo de enfermidade, eu ordeno agora, seja curado agora, seja sarado agora, em nome de Jesus. Da planta dos pés ao alto da sua cabeça, eu ordeno, receba o teu milagre. Recebe a tua libertação, seja liberto. Eu profetizo que sejam apagados os dardos inflamados do maligno. O diabo está dizendo assim: olha, se prepare, aperte o cinto, porque as coisas vão ficar difíceis. Você vai poder fazer a sua declaração profética dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É a declaração profética. Se prepara, os dias são maus e vão ficar piores. E a palavra, Jesus diz assim: seja feito conforme a sua fé. A substância da fé é a palavra. Ouça a palavra, se encha da palavra. Declare a palavra. Qualquer que disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvida, mas crê, assim será. Faça a sua declaração profética. Faça a sua declaração profética. Tem um milagre na sua boca. Tem um milagre nos seus lábios. Tem um milagre nos seus lábios. Tem um milagre na sua boca. Fale, libere a palavra. Não retenha a palavra. Faça as declarações proféticas sobre os céus da nossa cidade, sobre os céus da nossa nação. Retenha firme a confissão da sua esperança. Mantenha firme. Vou encerrar. O processo para a salvação passa pela confissão. O processo para a salvação.
Romanos diz: a palavra está junto de ti. Está junto de ti. E ele diz: na tua boca e no teu coração. Se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você o confessar como Senhor da sua vida, será salvo. Percebe? O processo para a salvação passa pela confissão. O poder criativo da palavra. E eu creio que o Espírito de Deus vai trazer essa ativação em nós nesses dias. E seremos agentes de milagres. Milagres estarão se manifestando. Há um milagre na tua boca. Toque nos teus lábios e diga assim: há um milagre na minha boca. Há um milagre na sua